Hey, what's up, Lions? Gabriel Stevenson aqui, historiador, apologista e youtuber. Caso você não saiba, a Bíblia fala de pelo menos 4 pessoas que possuíam o nome de Enoque. O primeiro Enoque mencionado na Bíblia foi o filho de Caim, primogênito de Adão e de Eva. O terceiro Enoque foi o filho de Midian, que por sua vez era filho de Abraão com uma mulher chamada Quetura. Já o quarto Enoque foi o filho de Ruben, o primogênito de Jacó. Mas você percebeu que eu pulei o segundo Enoque mencionado na Bíblia? Esse foi o sétimo homem depois de Adão. E por ter andado com Deus, o Senhor o tomou para si, a fim de que ele não experimentasse da morte da mesma forma que os demais homens. De acordo com Judas, versículo 14 e o versículo 15, foi exatamente esse Enoque que teria profetizado a respeito da vinda do Senhor com milhares de seus santos, para julgar todos os homens e condenar todos os ímpios pelos seus pecados. Mas o que realmente deixa muitas pessoas curiosas é: onde está essa profecia na Bíblia? E a verdade é que em canto algum do Antigo Testamento nós poderemos encontrá-la, nem mesmo no livro de Gênesis. Essa profecia se encontra em um livro apócrifo, conhecido como Livro de Enoque, ou Primeiro Enoque, para ser mais preciso, uma vez que existem pelo menos 3 livros com o mesmo nome. Mas o que muitos também se perguntam é: se a Epístola de Judas faz parte da Bíblia Sagrada, então por que o livro de Enoque também não está nela? Já curte aqui esse vídeo que eu vou te responder. Alguns acham que é por motivos de conspiração da Igreja Católica, ou até mesmo do próprio povo judeu, enquanto que outros afirmam que o livro de Enoque já esteve originalmente no cânon do Antigo Testamento, isto é, entre os livros divinamente inspirados, mas foi retirado por ter sido considerado perigoso demais. Mas se você é uma dessas pessoas, eu lamento dizer que tudo isso não passa de uma falácia conspiratória. Existem diferentes fatores que contribuem para a não inclusão do livro de Enoque na Bíblia Sagrada, e nada tem a ver com conspirações ou coisas malucas desse tipo. A primeira coisa que nós devemos ter conhecimento é que não foi Enoque que realmente escreveu aquele livro. Por isso nós o chamamos de pseudoepígrafo, o que significa uma falsa atribuição de autoria. Em outras palavras, uma ou mais pessoas é que de fato escreveram aquela literatura e atribuíram ela falsamente ao Enoque da Bíblia. E para piorar, o livro de Enoque é datado como tendo sido produzido no 3º século antes de Cristo, ou seja, cerca de 4 milênios depois em que o verdadeiro Enoque viveu. O texto aramaico é o mais antigo já encontrado, e algumas cópias, inclusive, foram achadas entre os manuscritos do Mar Morto na gruta de número 4 em Qumran. E você deve entender que um texto tão absurdamente tardio como esse, e cuja autoria foi intencionalmente falsificada, jamais poderia ser reconhecido como divinamente inspirado na mesma qualidade que os demais livros da Bíblia, seja por judeus, seja por cristãos. Mas esse não é o único motivo para o livro de Enoque não estar na Bíblia. O segundo ponto importante é que o livro de Enoque, apesar de aparentemente ser amplamente conhecido entre os judeus, jamais foi considerado como canônico. Ou seja, ele jamais esteve entre os livros considerados divina e especialmente inspirados por Deus, com um caráter totalmente íntegro e que refletisse de maneira infalível a verdade do Senhor. Nenhum livro, aliás, que tenha sido produzido durante esse período chamado intertestamentário, que é o período entre o livro de Malaquias e de Mateus, e durou cerca de 400 anos, é considerado canônico para os judeus. E caso você não saiba, o período intertestamentário também é conhecido como o período do silêncio, no qual o Senhor não levantou nenhum profeta em Israel. Por causa disso, o livro de Enoque era, no máximo, considerado útil para leitura e estudos de algumas tradições e crenças antigas, nada mais que isso. Ele nunca foi realmente equiparado aos demais livros que compõem o Antigo Testamento. E não é o fato de um autor bíblico citar qualquer obra literária que seja, que faz com que essa mesma obra se torne igualmente canônica. Deixe eu dar alguns exemplos para você. Em seu discurso no Areópago, Paulo cita um filósofo cretense chamado Epimênides, e o cita novamente na epístola que escreveu para Tito. O Midrash rabínico também é citado em 1 Coríntios 10, versículo 4. Já em 2 Timóteo 3,8, Paulo menciona Janes e Jambres, cujos nomes não estão no Antigo Testamento, demonstrando que o apóstolo se utilizou de algum outro documento judaico extracanônico. E por fim, em 1 Coríntios 15:33, Paulo cita uma frase de Menandro, que foi escritor grego. E você concorda comigo que seria ridículo nós pensarmos que ao citar todas essas fontes, Paulo estaria automaticamente canonizando todo o conteúdo escrito por essas pessoas. O apóstolo estava apenas utilizando uma porção daquele conteúdo não canônico, mas que era considerado como sendo verdadeiro e
e útil. Desse modo, quando Judas cita o livro de Enoque, ele está utilizando a mesma técnica de Paulo. Ele apenas citou uma pequena porção de um livro apócrifo, mas que era verdadeira e útil. Portanto, Judas não estava validando o livro de Enoque por inteiro. Todavia, se o livro de Enoque deve ser inteiramente reconhecido como verdadeiro e também canônico só por causa dessa pequena citação feita por Judas, então todas as fontes que Paulo citou também deveriam ser. O que, repito, seria ridículo. Mas olha só, eu ainda vou gravar um vídeo sobre a formação do cânon, tanto do Antigo como do Novo Testamento, além de muitos outros sobre curiosidades da Bíblia, parecidos com esse vídeo aqui. Por isso, se certifique de estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado, hein? Para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Eu te garanto que você não vai querer perder. Agora, continuando, o terceiro motivo para que o livro de Enoque não esteja na Bíblia é que ele é uma concha de retalhos, ou seja, uma junção de diferentes textos apócrifos, além de não estar completo. Se o livro de Enoque fosse verdadeiro em sua totalidade, então Deus teria preservado o seu conteúdo por inteiro, assim como fez com o Antigo e Novo Testamento, através de inúmeras cópias manuscritas ao longo do tempo. O quarto motivo é que, apesar de talvez se basear em possíveis fontes orais, o que não pode ser provado, não existe qualquer fonte que seja mais antiga ou até contemporânea e que valide todo o conteúdo do livro de Enoque. O fato é que o seu autor apenas se utilizou dos livros sagrados do Antigo Testamento, usou o nome de um personagem famoso e reimaginou ou até mesmo reinterpretou algumas das passagens e histórias bíblicas sob uma forte influência helenística. E é justamente por causa dessa influência que acabei de citar que a sua construção literária foi identificada como profundamente mítica e mística, muito distante da forma com qual os judeus geralmente estavam familiarizados a escrever, mas bem próxima da forma como os gregos escreviam. Por último, eu quero ressaltar algo muito curioso sobre a citação de Judas. Enquanto que o livro de Enoque, capítulo 1, verso 9, fala a respeito de 10 milhares de santos, Judas fala apenas de alguns milhares, além de acrescentar o juízo de Deus contra toda palavra dura que os pecadores disseram contra o Senhor. E o que isso demonstra é que Judas não está citando de forma integral o livro de Enoque, mas adaptou o seu texto a fim de lhe servir de argumento contra os falsos mestres e falsos ensinamentos que estavam sendo disseminados dentro da igreja. Contudo, como eu falei anteriormente, o livro de Enoque reinterpretou certas histórias da Bíblia. E uma dessas histórias foi a de Deuteronômio, capítulo 33, verso 2 e 3. Ou seja, a Epístola de Judas está fazendo uma paráfrase do livro de Enoque, que por sua vez é uma reinterpretação de um texto bíblico que fala sobre o Senhor vindo com seus 10 milhares de santos. Notou a semelhança? Mas daí vem a seguinte pergunta. Se o livro de Enoque é realmente uma adaptação do texto de Deuteronômio, por que Judas não citou o texto original da Bíblia ao invés de usar um documento pseudoepígrafo? Em primeiro lugar, não se esqueça que Judas está combatendo falsos mestres que estavam espalhando heresias dentro da igreja. E algo muito comum entre os falsos ensinamentos daquela época era a utilização de textos místicos e falsamente atribuídos a personagens importantes, como é o caso do livro de Enoque. Desse modo, Judas foi inspirado a utilizar um texto conhecido por esses falsos mestres para atacar os seus próprios ensinamentos heréticos. É como se Judas estivesse dizendo, já que os mestres falsos gostam tanto de literatura mística, então aqui está o que o livro de Enoque, que também é místico, diz a respeito deles. Serão julgados e condenados. Essa é uma tática argumentativa e apologética que consiste em utilizar ideias, palavras, ações e até mesmo crenças do seu adversário contra ele mesmo. Sendo assim, eu reafirmo que Judas apenas utilizou uma pequena porção do livro de Enoque, que era verdadeira e útil para um momento oportuno, assim como fez Paulo, mas jamais teve a intenção de validar todo o seu conteúdo. Meu conselho? Cuidado com essas teorias conspiratórias e cheias de misticismo. Mas e aí, o que achou disso tudo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e lembre-se do seu like e de compartilhar esse vídeo com a sua família, igreja e amigos. E aqui do lado tem mais alguns que eu preparei para você, tenho certeza que você vai gostar. Obrigado e até a próxima.